Paz do nosso Senhor Jesus, que Deus te abençoe. Hoje eu quero dar o meu testemunho. Meu nome é Marcel, eu sou pastor da Igreja Cristã do Morumbi e fico lá na Igreja Cristã da Granja Viana. Eu quero começar com uma oração. Pai, no nome de Jesus, toda honra e toda glória a Ti, Senhor. Senhor, nós não somos nada, precisamos, Senhor, de Ti para tudo, dependemos, Senhor, de Ti. Senhor, que através da minha vida o Senhor seja glorificado, os irmãos recebam edificação e as vidas sejam abençoadas, Pai. Senhor, toda honra e toda glória a Ti. Obrigado, Senhor, pelo Teu chamado, Senhor, nas nossas vidas, meu Deus. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então, eu me converti com 25 anos de idade, né? Não tenho problema de falar a minha idade, né? Isso foi em agosto de 2002, mas como que eu cheguei até esse momento de conversão? A primeira vez que eu lembro alguém falando de Jesus para mim, eu estava na quarta série, foi um amigo meu do colégio chamado John. Desde a quarta série ele estudou comigo até o terceiro colegial, né, atualmente o terceiro ano do ensino médio, e eu lembro dele falando de Jesus para mim, me convidando para ir na igreja dele. Eu acabei nunca indo na igreja dele, mas quando ele falava de Jesus, né, eu ficava assim bastante atento, né, com o coração também aberto. Por quê? Do lado da minha mãe era de família católica, do lado do meu pai, uma família com origem judaica, né, mas não necessariamente praticante. Mas minha mãe, desde quando eu era pequeno, eu e meus irmãos, tenho mais 3 irmãos, minha mãe nos colocava juntos no quarto assim para rezarmos e tinha aqui na igreja com ela no Natal, tinha aqui na igreja com ela na Páscoa. De vez em quando ela colocava a gente ali para confessar nossos pecados, né, ali no confessionário ali com o padre. E minha mãe, assim, eu fui batizado na igreja católica, né, porque minha mãe quis. Eu fiz primeira comunhão porque minha mãe quis. E eu fiz crisma, né, aos 18 anos porque minha mãe quis também. Meus irmãos, ela não queria quer dizer, ela não exigiu que fizesse ali a primeira comunhão, a crisma, mas para mim ela falou, não, você vai fazer. Eu falei, mas por que eu tenho que fazer? Não, porque você vai. E depois, quando eu já era pastor, né, mais para frente, ela falou assim para mim uma vez, eu sempre achei que você ia ser padre. Né? Não sei por que ela pensava isso, mas de qualquer forma, se eu fosse padre, eu não teria casado e não estaria também com vocês aqui hoje. Né? Então, como eu não tenho vocação para celibato, né, que o Senhor Jesus fala assim, quem for apto para admitir, que o admita, né, quem tiver essa vocação é chamado para ser eunuco por causa do reino dos céus, não era o meu caso. Né? Então, Deus quis que eu fosse pastor e Deus quis que eu me convertesse nesse ministério. Então, mas eu lembro assim, por anos, né, pessoas falando para mim assim de Jesus, né, mas principalmente esse amigo chamado John. E depois da faculdade, né, quando eu estava fazendo o mestrado, nós tínhamos assim, o pessoal que estudou comigo na escola, nós éramos muito próximos, porque a nossa classe, né, diferentemente de outras classes ali da escola, nossa classe não ficava mudando muitos alunos, né, não ficava entrando muita gente, saindo muita gente, muda dessa classe para outra, não, a gente ficou mais ou menos a mesma classe por muitos anos, né? Então, desde a quarta série até o terceiro colegial, tiveram vários ali que estudaram junto comigo, mas o Paulinho, né, que hoje é o pastor Paulinho aqui da igreja, né, casado com a pastora Tati, ele estudou comigo desde o Jardim 2 até o terceiro colegial. Teve um outro amigo, Ricardo Scheng, também cristão, desde a primeira série até o terceiro colegial. E quando eu estava já fazendo mestrado, né, depois da faculdade, o Paulinho e o Scheng me convidaram para a gente comer pizza. E eu falei, vamos chamar tal outra amiga? Eles falaram, não, é melhor não chamar. Eu falei, achei meio estranho, mas tudo bem. Mas nesse jantar, então, estava o Paulinho, estava o Scheng, meu amigo, e estava um outro casal de amigos que também estudaram comigo. E eles falaram assim para mim, Marcel, sabe que a gente convidou aqui para comer pizza? Porque nós queremos te convidar para você participar de um estudo bíblico que nós estamos fazendo. E eu pensei assim, né? São meus melhores amigos. Se faz bem para eles, por que não vai fazer bem para mim? E esse estudo bíblico acontecia quinzenalmente, às quintas-feiras, na casa dos pais do Paulinho, né? Seu Kazumi e Dona Catarina Miyamoto. Né? Deus abençoe os senhores, né? Vocês são uma bênção na minha vida. Eu sempre falo também que, da mesma forma que nós temos que ser eternamente gratos a Deus, né? Pela sua graça, a sua misericórdia, o seu perdão sobre as nossas vidas, né? Já que esse perdão dura eternamente, nós também deveríamos ser gratos eternamente a Deus por aquelas pessoas que Deus usou para nos levar até Ele. Então o Paulinho, o John, o Scheng, mesmo o Caio e a Cláudia que acabaram não continuando aquele estudo bíblico,
mas todos eles então foram muito importantes nesse processo, né, da minha conversão. E no estudo bíblico, às quintas-feiras, eu fazia muita pergunta, né, muitas perguntas assim para eles, assim que já estavam estudando a Bíblia, mas tem principalmente o Paulinho, né, eu brinco que o Paulinho era meu agente secreto, porque até ele me convidar para fazer parte desse estudo bíblico, eu não lembro muito dele ter me falado de Jesus não, e ele era cristão desde pequeno. O Sheng também, né? O Sheng era cristão desde pequeno, mas eu também não lembro deles terem falado muito para mim de Jesus. Mas chegou o tempo então, né, que Deus usou a vida deles para me fazer esse convite. E eu fazia muitas perguntas e o Paulinho me deu uma Bíblia igual a essa Bíblia que eu tenho até hoje, né? Uma Bíblia Almeida, revista atualizada. E eu uso essa mesma versão desde que eu me converti em 2002. Isso também me ajudou muito a lembrar os versículos, né? Como eu não fico mudando assim de versão para ler a Bíblia, então muitas vezes eu quero saber onde é que está um versículo, se eu não lembro assim o endereço, né? Se eu não lembro o livro, o capítulo e o versículo exato, é muito fácil, né, para eu entrar no aplicativo da Bíblia, né, que eu tenho no meu celular também, e procurar por aquelas palavras específicas e achar então aquele versículo. Isso é muito importante, né, para nós como cristãos que precisamos, né, declarar a palavra de Deus sobre as nossas vidas, sobre a vida das outras pessoas, ou quando você vai trazer um devocional, quando você vai dar mesmo um testemunho ou pregar a palavra de Deus, né? Então ajuda bastante, tá? Mas óbvio, né, que eu também acabo consultando outras versões, né, quando vou preparar alguma pregação ou algum texto assim, mas eu guardo então essa memória, né? Olha, foi essa Bíblia, né, que eu ganhei quando eu fazia muitas perguntas e o Paulinho falou para mim, olha, começa a ler a Bíblia aqui a partir do Evangelho de Marcos. Eu nem olhei para trás, nem vi que tinha Mateus antes ali no Novo Testamento, mas graças a Deus eu comecei a ler a Bíblia e nunca mais parei, então desde ali de 2002, aqui 2002 é a minha conversão, mas esse estudo bíblico foi um pouquinho antes. No final de 2001 que eles me convidaram, mas sei lá, janeiro, fevereiro de 2002 é que nós começamos então, que eu comecei a participar do estudo bíblico. E naquela época, eu e a minha esposa atual, né, chama Maria Leonor, pastora Maria, nós éramos namorados naquela época, né, e estávamos já namorando há uns 5 anos. E ela também, né, conhecia o Paulinho, né, conhecia o Caio, conhecia a Cláudia, conhecia o Sheng, e ela também foi convidada então para fazer esse estudo bíblico. Só que naquela época ela estudava à noite, então durante o período de férias dela, ela também participou do estudo bíblico, em janeiro, fevereiro, mas quando ela voltou então para as aulas, eu segui em frente no estudo bíblico e ela continuou fazendo a faculdade dela, né? Eu já era formado e estava fazendo mestrado, que nem eu falei. E é muito importante também essa questão do mestrado, né? Porque eu lembro que ali no processo do mestrado tem uma fase ali que chama a banca de qualificação, né? Onde você apresenta assim o que você estudou e qual é a sua proposta, né, para você fazer ali o seu texto, né, o seu trabalho, desenvolver o seu trabalho. E a minha banca de qualificação foi um desastre, né? Naquela época eu era bolsista, né, de um laboratório ali na Escola Politécnica da USP e não vou entrar aqui em detalhes, mas minha qualificação foi um desastre, né? Tinha ali um professor na banca que não desenvolveu muita empatia por mim, né? Fez muitas críticas assim ao meu trabalho, mas críticas infundadas, né? Que eu queria refutar tudo aquilo que ele estava falando, né, que estava errado. E ele foi falando, eu fui escrevendo na lousa, virei as costas ali, comecei a escrever na lousa, as pessoas ali que estavam assistindo a banca de qualificação faziam assim para mim, não faz isso, não faz isso. E eu fui extremamente arrogante, fui extremamente soberbo, né, e me ofendi, né, com a forma como ele colocou. Ele começou falando assim, olha, como qualificação de mestrado, o seu trabalho já está liquidado. Começou assim, né, e foi daí para baixo, né. Então eu não tinha Jesus naquela época, não reagi bem, foi um desastre. Né, quase que eu perdi a minha bolsa, né, por causa disso, mas depois que eu me converti, então eu terminei o mestrado e graças a Deus foi uma bênção, fui muito elogiado, tá bom? Mas só para contar já um primeiro testemunho de uma transformação que Deus fez na minha vida, né? Eu era extremamente arrogante, extremamente soberbo, preciso ainda ser muito tratado, né, nessas áreas, né, mas glória a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, né, na minha vida e através da minha vida também, então, né? Mas só um rápido testemunho, então, no meio aí do processo da minha conversão, né? Eu terminei o mestrado em 2004, então de 2002, de agosto de 2002, que eu coloco como
o marco assim da minha conversão até 2004. Então Deus me tratou bastante assim e graças a Deus deu tudo certo. Como a Maria estava estudando à noite, então eu comecei a participar de outras coisas da igreja. Então no começo eu participava só desse estudo bíblico que era quinzenal, às quintas-feiras à noite. E aí o Paulinho me convidou para a célula, né, na casa do Pete da Séries, né, que era onde a Tati, filha deles, ainda morava lá. E eu comecei então a participar da célula também às quartas-feiras, né? Então quinta-feira estudo bíblico, quarta-feira célula. Tinha o Paulinho, tinha a Tati, tinha o Serginho, tinha a Karen, que também às vezes acho que participava do estudo bíblico, né? Porque a Karen também tinha começado o estudo bíblico. Estou citando aqui esses nomes, Serginho e Karen, porque hoje eles são pastores também do nosso ministério, moram lá no Canadá. Né, o pastor Serginho, então, é irmão do pastor Marcelinho, casado com a pastora Tainá. Então, mas dessa célula, né, que tinha o Paulinho, a Tati, o Serginho, a Karen, o Marcelinho também participava, Denis e Ângela, né, que são diáconos da Igreja Cristã da Granja Viana, que hoje também moram nos Estados Unidos. Então, essa célula, glória a Deus, trouxe muito fruto. Né? Então, nós não éramos casados todos, né? Nem o Serginho e a Karen sequer namoravam naquela época. O Paulinho e a Tati talvez estivesse começando, mas saíram 4 casamentos, né? Eu e a Maria, o Paulinho e a Tati, o Serginho e a Karen, o Denis e a Ângela, talvez outros ali da célula também acabaram casando, mas saíram pelo menos 3 casais de pastores, né? Eu e a Maria, o Paulinho e a Tati, Serginho e a Karen, não, eu e a Maria, Paulinho e a Tati, Serginho e a Karen, Marcelinho e Tainá, 4 casais de pastores e um casal de diáconos, né? Então essa foi uma célula assim que foi muito assim frutífera, né, nesse sentido. Tivemos também pessoas que infelizmente passaram por ali, não continuaram no nosso meio, algumas não sei se chegaram a se desviar ou não, mas por uns tempos assim eu creio que enquanto ela esteve ativa foi muito frutífera. E depois a célula, né, depois que o Paulinho e a Tati acho que também casaram, a célula passou para a casa do Serginho e da Karen, que eles já tinham casado também, lá na Vila Mariana. E às vezes na célula era só o Serginho, a Karen e eu e a Maria. Né? Então muitas vezes éramos só nós 4, às vezes o Marcelinho não podia ir também. Eu ficava feliz quando eu conseguia levar algum convidado, mas na maioria das vezes as pessoas que eu levava já era crente, mas às vezes era um crente meio desviado, ou um crente que não estava muito firme assim na fé. Então eu vejo assim que desde a minha conversão Deus me usou muito para falar com crentes já, com cristãos. Né, eu não sou um evangelista muito eficiente, né, mas a palavra diz que um é o que semeia, outro é o que colhe. Então, digamos assim, talvez eu semeie bastante, colha pouco. Outros talvez estejam por aí colhendo. Né? Então, eu sinto assim que eu fui mais usado por Deus para edificar vidas que já eram convertidas, às vezes vidas que já estavam assim meio se desviando dos caminhos do Senhor, ou mesmo já desviado, e pessoas que precisavam ser fortalecidas. Então, eu creio que foi mais para isso que Deus me usou no começo. Então eu participava do estudo bíblico às quintas, das células às quartas. Comecei também a frequentar os cultos de sexta-feira à noite, que na época eram cultos presenciais na Igreja Cristã do Panambi. Também comecei a frequentar os cultos de domingo à tarde na Igreja Cristã do Morumbi, né, um prédio que nós tínhamos ali na Avenida Jorge Saad, aqui em São Paulo, ali entre o estádio do Morumbi e o Shopping Butantã. E aí isso tudo no espaço assim de poucos meses, né? Então vamos supor que eu comecei o estudo bíblico em janeiro, fevereiro de 2002, até o final assim até o começo do ano seguinte, né, em 2003, eu já fazia todas essas coisas e também decidi começar a fazer o curso de obreiros presencial às segundas-feiras, que era nesse prédio da Jorge Saad. E aí eu lembro que era 10 de janeiro de 2003, mas deixa eu voltar então antes disso. Eu comecei então no estudo bíblico, janeiro, fevereiro, mais ou menos ali de 2002, e eu já estava assim, decidindo me batizar. Só que eu queria que a minha namorada na época, né, então a Maria, que ela se batizasse junto comigo. Né? E eu cheguei a perder um batismo, digamos assim, porque ela não queria ainda na época se batizar. Mas depois então que eu perdi esse primeiro batismo, quando ia chegar o próximo, eu pensei assim, eu vou me batizar. Não me importa se ela vai também batizar ou não, eu vou me batizar. E quando chegou o meu aniversário em agosto de 2002, eu coloco isso, né, como o marco da minha conversão. Eu lembro que eu estava ali cortando o bolo e eu pensando assim, Senhor Jesus, eu vou te seguir.
não me importa a quem isso vai desagradar. Se vai desagradar minha namorada, se vai desagradar minha mãe, se vai desagradar meu pai, se vai desagradar quem quer que seja. Então, eu coloco a minha conversão, né, a minha escolha, né, por entregar a minha vida a Jesus e seguir a Jesus, então como meu aniversário de agosto, lá em agosto de 2002. E depois disso, então, né, que eu decidi que eu não perderia o próximo batismo, e o próximo batismo, se não me engano, acabou acontecendo por volta de outubro de 2002. Então eu me batizei, né, foi meio que um impacto assim na minha família e na família também da minha esposa, né, eu vou falar minha esposa porque atualmente ela é minha esposa, claro. Mas eles foram no meu batismo, né, talvez tenham achado tudo meio estranho, né, ninguém estava acostumado muito com igreja evangélica. Talvez, é que nós não somos exatamente pentecostais, né? Talvez neopentecostais, né? Podemos dizer, mas tudo muito diferente, né? Inclusive, quando eu comecei a participar, né, do estudo bíblico e da célula, o Paulinho vivia me convidando para ir nos cultos, eu e a Maria, a gente sempre inventava uma desculpa para não ir, até que um dia a gente aceitou um convite para ir num culto lá no Panambi. Nem lembro se foi, acho que foi não sei se foi um sábado à tarde, um domingo à tarde, mas no meio do culto, eu senti que a Maria estava meio incomodada. Ela fala que não, tá bom? Mas não tem problema. Mas o fato é que eu cheguei para ela e falei assim, você quer ir embora? Ela falou, se você quiser. E a gente pegou e meio que fugiu no meio do culto. No meio dos louvores, né? O louvor, assim, tudo que nem eu falei, tudo muito diferente, né? Para quem conviveu, assim, né? Indo na igreja católica na Páscoa, no Natal, sei lá quando mais, né? Coisas excepcionais e pontuais, assim, né? Mas, assim, foi um primeiro contato que nós tivemos, né, e acabamos indo embora, mas depois eu comecei a ir para nunca mais parar de ir também, graças a Deus, né? Então, quando chegou em janeiro de 2003, né, então, poucos meses ali, então, depois de eu ter aceito a Jesus Cristo, né, de fato, né, ter entregue minha vida a Ele, ter decidido que eu ia seguir a Jesus, eu e a Maria, nós acabamos terminando. Por quê, né? A minha conversão gerou muito conflito, né, no nosso relacionamento, gerou muito conflito dentro da minha casa, né, porque eu chegava assim para minha mãe, falava assim, mãe, olha aqui na Bíblia tal coisa, e ela falava assim, quem está te ensinando essas coisas? Eu falei, mas está escrito, né? Então eu, com poucos meses assim que eu estava lendo a Bíblia, eu já entendia mais da Bíblia do que ela, né, que leu a Bíblia a vida inteira dela, mas seguindo aqueles folhetinhos, né, da Igreja Católica, que lê um trecho aqui, um trecho ali, e eu comecei a ter entendimento, comecei a ter revelação, né, e eu brinco que uma das primeiras revelações que eu tive lendo a Bíblia, então comecei em Marcos, li Lucas, li João, uma das primeiras revelações que eu tive lendo a Bíblia foi que o apóstolo João, que foi quem escreveu o Evangelho de João, não era o mesmo João que João Batista, né? Hoje parece coisa ridícula, mas eu lendo eu entendi, olha, são duas pessoas diferentes, têm o mesmo nome. Então, quando você lê a Bíblia, você tem que tomar cuidado, que às vezes tem pessoas que têm o mesmo nome, mas são completamente diferentes umas das outras, né? Por exemplo, Josué, tem o Josué, que foi servo de Moisés, discípulo de Moisés, né, sucessor de Moisés, e tem o sumo sacerdote Josué dos dias lá do profeta Zacarias, não tem nada a ver, tem outros Josués ali, talvez espalhados na Bíblia, mas foi uma revelação, eu fiquei feliz quando eu entendi isso. E eu tive uma outra revelação, que eu entendi que quando Jesus dormiu no barco, né, que ele estava ali com os discípulos, que ele falou assim, vamos para outra margem, ali no Mar da Galileia, que ele dormiu porque estava cansado, né? Então foi uma revelação também sensacional, assim, que eu tive. Então eu ficava feliz quando eu lia a Bíblia e descobria as coisas. Quando eu comecei a entender a palavra de Deus, quando eu comecei a juntar as coisas, e quando eu comecei a ler o Antigo Testamento, eu começava a juntar, né, coisas, olha, isso aqui se cumpriu lá no Novo Testamento, então eu comecei a entender, né, coisas do Novo Testamento que foram profetizadas no Antigo Testamento, e quando eu cheguei para fazer o curso de obreiros, né, ao contrário de muitas pessoas, eu já tinha lido a Bíblia toda. Então para mim, né, o curso de obreiros foi muito interessante, para eu ver as dúvidas que as pessoas tinham e como os professores, né, normalmente pastores, respondiam às dúvidas dessas pessoas. Então eu aprendi bastante no curso de obreiros, né, conhecendo as dúvidas, vendo como os pastores também respondiam, né? Então isso foi mais assim proveitoso para mim nesse sentido do que para aprender o conteúdo, né, dos livros que eu já conhecia e já continuava lendo também, né? Então nunca parei de ler a Bíblia, né? Estava lendo a Bíblia todo dia. E interessante, né, também que no começo da minha conversão, né, por volta ali de talvez fevereiro ou março de 2002, né, quando eu já estava participando do estudo bíblico, já estava participando da célula, já estava começando a ler a Bíblia, eu fiz uma cirurgia de miopia, né? Hoje, graças a Deus, eu não uso óculos, né?
mas sem óculos eu não fazia muita coisa naquela época. E eu pude então fazer a cirurgia, né? Fiz numa clínica oftalmológica bastante conceituada aqui em São Paulo, mas eu tive uma complicação no olho direito, né? Eu operei os dois olhos de uma vez e tive uma complicação no olho direito. No mesmo dia que eu saí da clínica, meu olho começou a doer muito. Voltei no dia seguinte, o médico viu lá que tinha acontecido um pequeno problema, que ele corrigiu ali na hora, só que a correção que ele fez não foi suficiente, né? Então eu não vou entrar em detalhes, né? Conheci bastante, pesquisei bastante sobre cirurgia de miopia. Se você quiser conversar comigo sobre esse assunto, eu ainda lembro de muitas coisas, posso dar minhas recomendações para você. Mas de qualquer forma eu ia ter que passar por uma nova cirurgia no olho direito, depois de umas 3 semanas. E naquela época então eu já começava a orar: Senhor, o Senhor tem que curar o meu olho, para eu poder ler a Tua Palavra. Então era essa a minha oração, né? O Senhor tem que curar o meu olho para que eu possa ler a Tua Palavra. E parafraseando o apóstolo Paulo: ai de mim então, se eu não lesse depois a Palavra do Senhor, porque Deus me curou, né? Foi tudo bem na cirurgia, graças a Deus. E minha vista durante o dia ficou melhor do que a maioria das pessoas. Então, para quem conhece aquele exame oftalmológico, né, que você tem as linhas, né, que você lê ali, que você vai trocando, né, o doutor ele pergunta assim: tá melhor com esse ou com esse? Com essa lente ou com essa? E eu ia lendo, né, ele fala assim: você consegue ler essa linha? Consigo. Você consegue ler essa linha? Consigo. Eu consigo ler uma linha a mais do que a maioria das pessoas. Então, minha visão ficou excelente durante o dia, né? À noite tem umas características típicas ali de quem operou de miopia, mas nada assim que me impeça de dirigir ou fazer nada assim à noite, né? Então, graças a Deus, até hoje não precisei voltar a usar óculos, né? Tem pessoas com vista cansada, eu consigo ler a Bíblia sem óculos, né? Às vezes eu sinto assim que o olho não está tão bom, eu oro: Senhor, lembra, Senhor. E glória a Deus, toda vez que eu lembro assim que quando eu fiz essa cirurgia, que eu comecei a enxergar as placas dos carros na frente sem óculos, então aquilo me marcou também. Então até hoje, muitas vezes, quando eu olho assim uma placa de carro, eu falo: Senhor, obrigado pelos meus olhos, né? Quando às vezes eu me olho no espelho sem óculos, eu lembro também de dar glória a Deus, né? Porque meus olhos ficaram bons, né? Após aquela cirurgia. Mas a minha, entre aspas, chantagem com Deus: Senhor, o Senhor precisa curar os meus olhos para que eu consiga ler a Tua Palavra, né? Principalmente a questão do olho direito. Mas aí então, eu e a Maria, nós acabamos terminando em janeiro de 2003, né? E eu já sabia que Deus tinha um chamado para que eu fosse pastor. E ela não se enxergava ao meu lado, né? Eu como um pastor, e ela, né, naquela época ainda não tinha, né, se convertido, entregue a vida a Jesus. Então nós acabamos terminando. Então, que nem eu falei, né, o fato, né, de eu começar a dedicar tempo da minha vida para Jesus, né, e esse dedicar tempo para Jesus envolvia na minha casa ler a Bíblia, orar, mas também ir ao culto, participar das coisas da igreja. Então isso acabou trazendo muito conflito, né, com ela, porque como muitas vezes ela não queria ir comigo, então meio que falava assim: a gente está se vendo cada vez menos, né? A gente acabava discutindo às vezes, né, por causa da minha visão, por causa de Jesus. Na minha casa também, né, às vezes conflito com minha mãe, às vezes tive conflito com os meus irmãos. Meus irmãos até falaram assim, né, falaram coisas, né, que não devia, assim, questionaram coisas. Amigos no trabalho, um amigo meu no trabalho, se não me engano, ele falou assim, né: parece que fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça. Eu falei: lavaram com o homo, que fica mais branco, né? Agora eu tô mais santo, tô mais puro, né? Então, mas as pessoas não entendem. E foi engraçado também, né, que antes da minha conversão, umas 2, 3 pessoas que eu conhecia do clube, né? Eu passei minha infância, minha adolescência e boa parte da minha vida, então, lá no clube do qual eu sou sócio. Umas 2 pessoas diferentes, 2, talvez 3, me procuraram e falaram assim: Marcel, eu sonhei que você tinha morrido. Falei: não, eu estou muito vivo, né? E não pretendo morrer tão cedo. Eu falava para eles assim. Mas depois eu entendi, né? Depois eu entendi que esse sonho que eles tiveram comigo, como se eu tivesse morrido, é porque, no fundo, quando eu me converti, eu meio que morri para eles. Não que eu acabei a amizade com eles, não foi isso, né? Não eram assim, se você olhasse a vida deles, não eram pessoas más, longe disso. Pessoas que você diria: são pessoas boas, só falta Jesus, né? Mas só falta tudo então, né? Mas quando eu me converti, então, naturalmente ou sobrenaturalmente, eu também acabei me afastando deles. Porque às vezes eles queriam ir nos lugares assim que eu não queria ir: vamos sair para dançar, vamos fazer isso, sei o que lá. Né, assim, nada de, por exemplo, baile funk hoje, nunca, longe disso, né, para vocês terem uma ideia. Então,
eu conheci a Maria, né? Eu conheci a Maria fazendo dança de salão lá no clube, tá bom? Então era esse tipo de dança. Vamos sair para dançar, era sair para dançar dança de salão. E muitas vezes nós éramos os mais novos nos lugares e a média de idade era acima de 60, 70 anos, assim. E às vezes a gente chegava nos lugares, as pessoas até achavam ruim, assim, achavam que a gente tá lá para bagunçar, para zoar, para fazer qualquer coisa. Mas não, quando eles viam que a gente dançava e dançava direitinho, aí a gente ganhou respeito e muitos até ficaram nossos amigos nesse sentido, né? Mas para mim aquele mundo acabou. E que nem eu falei, não que eu escolhi e falei, não, não quero mais ser amigo de vocês. Não foi isso, né? Eu acabei me distanciando assim naturalmente ou sobrenaturalmente e foi como se eu morresse para eles. No sentido assim, ó, cadê o Marcel? Não vejo mais o Marcel não aparece mais, o Marcel não vai mais com a gente nesses lugares. Então foi uma coisa que naturalmente, ou novamente, sobrenaturalmente, eu fui me afastando, fui deixando, né, o meu passado. Então quando eu me batizei, né, quando a gente se batiza, o nosso velho homem é sepultado juntamente com Cristo ali nas águas do batismo. E quando você sai das águas, você ressuscita juntamente com Cristo por uma nova vida. E eu queria essa nova vida. E tem um ditado, né, no meio cristão, né, que não é exatamente um versículo bíblico, né, mas que as pessoas falam assim, ó, ou você vem por amor, ou você vem pela dor. Mas eu acrescentaria uma terceira opção, que é assim, ou você vem por amor, ou você vem pela dor, ou você não vem nunca. O que é o pior de tudo, né? Então, melhor você vir por amor, claro. Se não for por amor, pela dor, melhor do que nunca vir, né? E tem pessoas que, infelizmente, nunca vêm. Então, eu diria que eu vim por amor, porque foram meus melhores amigos que me convidaram para fazer estudo bíblico. E dali para frente, foi só crescendo com Jesus Cristo, graças a Deus, só me envolvendo cada vez mais com as coisas do Senhor, né? Estando junto ali também nos cultos e nas atividades da igreja. Mas eu vejo, né, então depois que eu me converti, eu diria que por amor, né, porque foi um convite dos meus melhores amigos. Eu não tinha nada assim que eu sentisse necessidade na época, não estava passando por uma crise financeira, por alguma questão de depressão, ansiedade, enfermidades. Eu tive muita enfermidade quando eu era criança e eu acho que até também isso Deus usou, né, depois eu vim entender, eu creio que Deus usou essas enfermidades também para me separar. Por exemplo, tinha épocas que eu fiquei sem poder entrar na piscina por 4 anos por causa de sinusite, não podia ficar no sol, então as pessoas ficavam no sol, ficavam na piscina, e eu ficava num ginásio fechado jogando basquete, jogando vôlei, jogando alguma coisa assim. Então eu vejo assim, que muitas coisas que aconteceram na minha infância, na minha adolescência, depois eu entendi que foi também um agir de Deus para já ir me separando, para eu não fazer as mesmas coisas que as outras pessoas faziam, né, digamos assim. Mas, de qualquer forma, por causa dessas enfermidades, até eu lembro assim que eu tinha muito medo de morrer quando era criança, né? Principalmente morrer longe da minha mãe. Meus pais já eram separados, mas meu pai continuou sendo presente na minha vida, na vida dos meus irmãos. Pegava a gente na escola, a gente ia no shopping, ia com ele no clube. Então, mas assim, certamente, né, hoje, né, como um cristão e como um pai de família, eu vejo que mesmo que meu pai sendo presente, não se compara a uma família estruturada, e principalmente uma família estruturada e fundamentada na palavra de Deus e tendo como centro a Jesus Cristo, tá? Nem se compara. Então eu vejo, né, depois, né, da minha conversão, o quanto Deus tinha coisas para curar na minha vida, curar na minha alma, tirar traumas, sarar feridas, problemas de relacionamento familiar, problemas de relacionamento com minha mãe, problemas de relacionamento com os meus irmãos. Com meu pai, talvez menos, assim, mas depois que você converte, começa a entender o que deveria ser o normal. Normal é aquilo que é segunda norma, né? Não aquilo que é comum. Comum, infelizmente, a gente vê as famílias se desmanchando, né? As famílias se desfacelando, divórcio, filhos para um lado, pais para o outro, né? Pais e filhos que não se conversam. Esse é o comum, que é o que nós vemos no mundo, infelizmente, e às vezes até mesmo dentro da igreja, mas o normal não é esse, né? A norma, né, aquilo que Deus quis é que houvesse uma família, né, com pai e mãe, e para aqueles que têm filhos, todos unidos, né, buscando a Deus, servindo a Deus. Quando Josué declara, né, lá em Josué 24:15, eu e minha casa serviremos ao Senhor, isso não é uma profecia de que a minha casa vai ser salva, isso é uma decisão. É uma decisão. Eu, minha esposa, meus filhos, nós decidimos que vamos servir a Deus, o Deus de Israel. Quanto a vocês, né, Josué fala para o resto do povo, vocês que escolham se vocês querem servir a Deus ou aos deuses que os pais, os antepassados de Abraão serviram, ou os deuses dessa terra, ou os deuses do Egito. Vocês escolhem quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Deus de Israel, que nos tirou do Egito,
né, nos livrou de Faraó, nos fez atravessar o Mar Vermelho, nos conduziu pelo deserto e nos fez entrar à Terra Prometida. Aí o povo fala, não, longe de nós, né, nos desviarmos do Senhor, abandonar o Senhor, nós também vamos servir ao Senhor. Josué fala assim, tem certeza que é isso que vocês querem? Temos certeza, tá bom. Então aguenta aí, porque Deus é Deus zeloso, né, Ele não vai admitir vocês se desviarem dele depois. Então eu decidi, né, seguir a Jesus Cristo. E aí então, 2003, né, no começo do ano, eu e a Maria acabamos nos separando, tentamos voltar depois de umas 2 semanas, 3 semanas, voltamos, mas não deu certo, porque eu sentia, né, que enquanto ela não se convertesse, ela ia querer ficar me puxando, né, assim, para ficar mais tempo com ela, quando na verdade eu estava querendo ficar mais tempo ali, né, buscando a Deus. E graças a Deus, né, então assim, teve uma hora que a gente chegou e viu que não ia dar mais, então a gente terminou definitivamente. Mas eu lembro que Deus falou assim para que eu permanecesse por perto dela, que eu mantesse uma certa distância, mas continuasse mantendo contato, né? Então Deus já sabia. Então depois de um ano da minha conversão, a Maria, ela veio para a igreja, uma amiga falou com ela, uma amiga do trabalho chamada Conceição, que era cristã, falou assim, eu vou lá com você nessa igreja aí onde ele está indo, né? Vamos ver, eu quero ver o que aconteceu com ele, porque as pessoas achavam que o problema era eu, né? Porque obviamente, né, quando você se converte, você tem que ficar diferente, não tem como, né? Se você realmente encontrou Jesus Cristo na sua vida, tem que mudar alguma coisa na sua vida. E no caso da minha mudança, a principal mudança dentro de mim, assim, eu nunca bebi, graças a Deus, nunca fumei, graças a Deus, nunca usei droga, graças a Deus, mas o que mudou então na minha vida? Em primeiro lugar, o que mudou foi que eu entendi que os meus pecados ofendem a Deus, que Deus se importa com os meus pecados, que por causa dos meus pecados Jesus Cristo morreu na cruz. Então eu comecei a abominar os meus pecados. E eu comecei então a querer dizer não para o pecado e a me santificar. Então começou por aí, né, a minha conversão. Então tem gente, né, que tem mudança de vida, né? Eu parei de beber, parei de fumar, parei de usar drogas, parei de trair, parei de adulterar. Graças a Deus, então nunca traí, né, a Maria quando a gente era namorado, muito menos agora, né, depois de casados. Então, assim, eu não tinha problema de infidelidade, assim, com ela, né? Pelo contrário, né? Quando a gente namorava, eu até essa aliança que eu uso hoje de casado, né? Eu dei para ela quando a gente devia ter, sei lá, talvez 1 ano de namoro. Eu comprei esse par de aliança, era aliança de ouro. Eu nem sabia naquela época que, assim, eu comecei a namorar a Maria, eu tinha 18, ela tinha 16, tá? A gente se conheceu então fazendo dança de salão, eu devia ter uns 16, ela devia ter uns 14 e a gente só veio namorar depois de uns 2 anos, mas a gente não conhecia Jesus, começamos a namorar. E depois de 1 ano mais ou menos de namoro, eu comprei essa aliança como se fosse uma aliança de compromisso, mas a família dela, assim, compreensivelmente, quase teve um choque, né, achando que eu tava pedindo a mão dela em casamento, porque era uma aliança de ouro. Falei, não, é uma aliança de compromisso, mas ficou então para nós como uma aliança de compromisso e veio então a ser a nossa aliança de casamento. Inclusive, na minha aliança, está escrito dentro dela Jesus, Marcel e Maria, porque é uma aliança entre eu e a minha esposa, mas com Jesus Cristo. E nunca Jesus Cristo vai romper essa aliança, então eu também jamais, nunca posso romper essa aliança, nem minha esposa pode romper essa aliança. Né? Na dela não está escrito tudo isso porque não cabia, né? Que a aliança dela é menor, a minha aliança é maior, então cabia. Mas nós nos casamos em 30 de julho de 2005. Então nos separamos em 2003, depois de 1 ano ela veio, se converteu e eu falava assim para Deus, eu só volto com ela depois que ela se converter, depois que ela se batizar nas águas e depois que ela for batizada no Espírito Santo, porque aí eu vou ter certeza que o Senhor deu o seu selo. Então o batismo no Espírito Santo, né, para aqueles que não conhecem muito, é um selo, é como se fosse um selo da parte de Jesus Cristo, porque como é Ele que batiza, Ele só batiza quem Ele quer. Então, quando Jesus batiza alguém com o Espírito Santo, eu creio que é como se fosse um selo de qualidade. Aprovado por mim. Então, né, que nem o apóstolo Pedro fala assim, né, na casa de Cornélio, se Deus concedeu a eles o mesmo dom, né, que nos concedeu no princípio quando nós cremos, quem somos nós para impedir, né, que a casa de Cornélio seja batizada nas águas? Então, eu fui batizado nas águas por volta de outubro de 2002, a Maria se batizou nas águas em outubro, mais ou menos, de 2003, eu fui batizado no Espírito Santo umas 2 semanas depois do meu batismo nas águas, e a Maria também foi batizada no Espírito Santo umas 2 semanas depois que ela foi batizada nas águas. E aí depois disso, então, eu tomei coragem, né, para voltar, né, para ver se ela queria voltar, e eu sei que ela queria. E depois disso, mas nós voltamos não para voltar para namorar, nós voltamos para ficarmos noivos
e para casarmos. E foi engraçado, né? Então, que eu falei do começo do nosso namoro, eu falava assim para ela, assim, né? Quando eu tinha 18 anos, ela tinha 16, eu já falava assim para ela: nós vamos casar daqui a 9 anos. Não me pergunte por que eu falei 9 anos, não falei 10. Aí depois passava um ano, nós vamos casar daqui a 8. Passava mais um, nós vamos casar daqui a 7. Nós vamos casar daqui a 6. Nós vamos casar daqui a 5. E aí, no meio do caminho, então, né, nós acabamos terminando. E não foi muito agradável, não, esse término, né? Foi muito duro, né, para nós dois. Foi duro, principalmente, né, para ela, que não entendia o que estava acontecendo comigo. E aí ela jogava assim na minha cara: você não é homem para cumprir a sua palavra, né? Porque eu tinha prometido que ia casar com ela, que nós íamos casar, e nós tínhamos plano de casar, de fato, né? E glória a Deus, eu jogava para Deus e falava: Deus, eu não tenho como responder a isso, né? Deixar nas mãos do Senhor. E quando nós casamos, foi aquele tempo que seria, né? Quando eu falei 9 anos, 8 anos, 7 anos, foi no tempo que eu falei que nós casaríamos. Então, nós casamos em 30 de julho de 2005, seria o tempo, então, que nós tínhamos combinado, né, de casar. Mas glória a Deus, né? Então, eu comecei, né, então, no estudo bíblico às quintas, na célula quarta-feira, culto às sextas-feiras à noite, culto aos domingos à tarde. Comecei o curso de obreiros na segunda-feira à noite presencial. Comecei a ajudar no culto evangelístico que nós tínhamos de terça-feira à noite lá na igreja também do Morumbi. Aí comecei a ajudar domingo de manhã no culto lá em São Roque, lá no Aras Medalha de Ouro da pastora Érica. E de sábado, às vezes, tinha programação, às vezes tinha culto de jovens. Então, tinha semanas que eu estava 8 vezes por semana na igreja. E quando, então, eu voltei, né, então, assim, já estava separado da Maria mesmo, então, assim, não tinha nenhum impedimento de servir a Deus, de buscar a Deus, né, de fazer a minha programação com Deus. Quando eu voltei com a Maria e quando eu casei, né, eu tive que não desacelerar, né, porque o acelerar, eu creio que é o nosso dia a dia com Deus, mas eu tive que abrir mão, né, de alguns compromissos presenciais, né, na igreja, porque eu entendi 1 Coríntios 7, que eu quero ler para os irmãos no versículo 31 a 33. Deixa eu ver aqui. A partir do versículo 32, perdão, versículo 32 e 33. Fala assim: o que eu realmente quero, o apóstolo Paulo falando assim para os irmãos, o que eu realmente quero é que vocês estejam livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor, que foi o meu tempo, então, de solteiro, né, enquanto a Maria não veio, né, para Cristo. Mas o que se casou cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa, e assim está dividido. Então, assim, quando a pessoa se casa, ela tem que, em primeiro lugar, agradar a Deus, e, em segundo lugar, buscar agradar o cônjuge. Em lugar nenhum na Bíblia, você vai ver que você tem que agradar a si mesmo. Pelo contrário, você tem que crucificar a sua carne, você tem que tomar a sua cruz, seguir Jesus a cada dia. Mas então, como eu precisava agradar a Deus em primeiro lugar e também a minha esposa, então não dava mais para ter todos esses compromissos, né? Mas depois do curso de obreiro eu fiz o seminário. Ela veio depois fazer o curso de obreiro também, então 1 ano defasado com essa minha. Ela entrou no seminário 1 ano defasado, mas glória a Deus a gente começou, né, já juntos, né, depois fazer o seminário no mesmo horário, né? Porque a gente vinha para a igreja, o seminário era de sábado, acho que é 2 vezes por mês, e ela vinha junto, né? A gente vinha junto, então ela começou também a fazer parte, né? E depois, então, em 2005, nós casamos. Antes disso, eu já havia sido levantado como obreiro, né, na igreja. Acho que eu não tinha nem terminado o curso de obreiro na época e fui levantado como obreiro, né, para a glória de Deus. E depois, juntos, né, casados, em 2007, nós fomos levantados como pastores. Né, começamos ali como pastores, né, fomos ordenados pastores quando estávamos na igreja do Guedala. Então, quando a igreja da Flórida abriu, eu comecei a frequentar a igreja da Flórida, que era mais perto da casa da minha mãe, né, morava com minha mãe. Depois de lá, o pastor Chori nos enviou para a igreja do Guedala, e do Guedala nós começamos como pastores na igreja cristã da Fazenda Morumbi, e depois hoje, né, então, o pastor Chori nos enviou para a igreja da Granja Viana, onde nós estamos até hoje, então, como pastores. Né, eu também dou aula no curso de obreiro, dou aula às vezes no seminário, vou dar algumas aulas por aí, né, e estou aí servindo a Deus desde então. Então é isso. Então eu e minha esposa, né, decidimos servir ao Senhor Jesus, né, eu e minha casa servimos a Jesus Cristo junto com nossos filhos, né, Deus nos deu 2 filhos, Ana Paula e Gabriel. E eu espero que o meu testemunho tenha edificado a tua vida, que seja uma bênção, né, para de repente para você tomar uma decisão, né, de seguir a Jesus Cristo, né, de abrir mão do que quer que seja, de, Senhor, não importa quem que vai desagradar eu servir a Ti, Senhor. Em primeiro lugar, tem que desagradar a nós mesmos, tá? Porque, que nem eu falei, nós temos que aborrecer a nossa própria carne,
crucificar nossa carne, que nem o apóstolo Paulo fala assim, eu esmurro a minha própria carne para que depois de ter pregado para outros não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, se você ainda não tomou essa decisão de seguir a Jesus Cristo, eu quero te convidar, né, a fazer uma oração para você entregar a sua vida para Jesus. Foi a melhor coisa que já aconteceu na minha vida, né, e tenho certeza que na vida da minha esposa e na vida de outras pessoas ao nosso redor. Eu quero te fazer esse convite, então, a orar comigo, e no final você repete comigo, no final você diz amém, que significa assim, eu concordo, que seja assim, tá bom? Senhor Jesus, eu quero entregar a minha vida a Ti. Eu te peço perdão pelos meus pecados, conscientes e inconscientes, porque foi por causa dos meus pecados e dos pecados do mundo inteiro que o Senhor morreu naquela cruz, por mim e por toda a humanidade. Senhor, eu te agradeço pelo Teu amor. Eu te agradeço porque a Tua graça e a Tua misericórdia me alcançaram, Senhor. Te agradeço também pelo Teu Espírito Santo que o Senhor enviou para me encher, para me dirigir, para me fazer filho de Deus. Me deu o Espírito de Jesus Cristo também. Te agradeço pela Tua palavra. Senhor, me ensina a Tua palavra. Que quando eu ler a Tua palavra, Senhor, que o Senhor me dê revelação. Que o Senhor fale comigo através da Tua palavra. Que o Senhor fale comigo também através de sonhos, através das pregações, através de louvores, através de outras pessoas. Mas eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero Te conhecer, Senhor Jesus. Que o Teu Espírito Santo entre dentro de mim. E eu declaro também que eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que morreu na cruz, mas que o Pai ressuscitou ao terceiro dia, pelo poder do Espírito Santo. E agora o Senhor está sentado à direita do Pai, no trono celestial. E o Senhor me ama e o Senhor intercede por mim. E eu te agradeço, Senhor. Eu entrego toda a minha vida a Ti. Que seja feita a Tua vontade na minha vida e nessa terra, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.